Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Frinéia Chaves, você está ligado na TV Universitária e começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. O destaque de hoje é uma iniciativa do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Uberlândia. Um grupo de estudos e pesquisas em canola está avaliando a possibilidade dessa cultura, que é comum no sul do país, apresentar aqui no Cerrado Mineiro os mesmos índices de produtividade, que acontece lá no sul do país, onde a cultura é típica. A nossa convidada já está no estúdio comigo, Flávia Neri, agrônoma, professora e coordenadora desse projeto. Seja muito bem-vinda, professora, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, o prazer é meu poder estar aqui e passar um pouquinho de informações sobre o trabalho que nós estamos desenvolvendo desde o ano passado, em parceria com a Embrapa Trigo, sitiada no Rio Grande do Sul. Então, para nós é uma satisfação muito grande poder estar aqui e explicar tudo que a gente tem feito ultimamente. Flávia, é engraçado que antes de eu me preparando para tratar desse tema com você, eu fiz algumas pesquisas na internet, me impressionou a quantidade de artigos e de matérias que estão ali disponíveis, falando que a canola é uma planta transgênica, que a canola foi desenvolvida em laboratório, que a canola é uma sigla, que ela não existe. Explica pra gente essa confusão toda. Então, a canola, né, a planta que da onde veio, originou, que a gente tem hoje de cultivo comercial de canola, ela é originada de uma planta anteriormente que a gente chamava de colza, né? Então existia já o óleo de colza e a partir de uma necessidade específica do Canadá para o desenvolvimento e a sua indústria, questões econômicas e comerciais, eles começaram a estudar a colza, né? Que tem sim grandes características que são consideradas como antinutricionais. E a partir de estudos na colza, eles conseguiram observar algumas plantas que tinham uma variação espontânea quanto à produção dessas substâncias consideradas antinutricionais. Antinutricionais para o consumo humano. Para consumo humano. Sim. E a partir desses estudos, eles conseguiram então selecionar materiais vegetais que apresentavam características positivas para o consumo humano, que são baixo teor de ácido erússico no óleo, né, no óleo produzido a partir do esmagamento do grão, e baixo teor de glucosinolato na torta resultante desse grão esmagado. A partir do momento que eles observaram essas plantas com essas características, o Canadá então iniciou um trabalho de melhoramento vegetal tradicional, é bom que fique frisado que é um melhoramento tradicional, e o desenvolvimento de materiais vegetais então que fossem aptos para produtividade, produção, cultivo, e que apresentassem essas duas características, baixo teor de ácido erússico e baixo teor de glucosinolato na torta. E desse momento até mais ou menos 1974, o Canadá então, numa iniciativa do governo canadense, conseguiu estabelecer materiais vegetais aptos para cultivo. Como esses materiais eles tinham baixos teores desse óleo, principalmente o ácido erússico presente no óleo, eles criaram, então, realmente uma sigla. Isso é fato, é uma sigla. E canola, então, veio de uma sigla dizendo que é uma variedade retirada a partir da colza que tem baixo teor de ácido erússico. Então, a canola é realmente uma sigla. Tá. Mas não é uma planta transgênica, não é um variante diferenciado que apresenta nenhum risco, não é uma planta de laboratório, não é um óleo inventado em laboratório. É uma planta cultivada que gera essas características positivas que tem para a nutrição humana. E quando que chegou aqui no Brasil o cultivo da canola? As primeiras iniciativas de cultivo da canola datam da década de 70, 80, quando a Embrapa Trigo, lá no sul, né, devido às características de exigência climática da planta, iniciou então alguns trabalhos. Naquele momento, as primeiras iniciativas não resultaram em grande sucesso e a partir de 1980, o programa da Embrapa a respeito de cultivo da canola foi praticamente abandonado. Na década de 90 para frente, por iniciativa de um grupo de pesquisadores da Embrapa Trigo, a canola foi retomada como uma cultura alvo de estudos desse centro da Embrapa, né? E a partir daí, então, principalmente de 2000 para cá, é que nós temos materiais genéticos hoje mais adaptados para as condições brasileiras do sul do Brasil. E a nossa iniciativa, ela trata de estudar esse material já indicado para a região sul. A nossa iniciativa está em trabalhar esse material na nossa região, já que nós percebemos, por meio de alguns
trabalhos que a Embrapa já realizou na região de Mato Grosso e de Goiás, a possibilidade de cultivo dessa planta na região. Inclusive, nós já temos a planta na região cultivada comercialmente. Então, o que a gente percebe agora é um movimento de expansão do cultivo, que está saindo do sul, já está presente no Mato Grosso, em Goiás, e agora chegando aqui no Triângulo Mineiro. Foi isso? O que motivou a criação desse grupo aqui na UFO e como é que a Embrapa fez esse contato com vocês? Ocorreu de uma empresa comercializar material vegetal de canola na região e a universidade foi acionada para dar suporte, apresentar algumas palestras a respeito da cultura. Nesse processo, a Embrapa também nos contactou e aí então vieram alguns pesquisadores da Embrapa, eles fizeram uma visita na região e por meio da iniciativa dessa primeira empresa que começou realmente como pioneira nos cultivos aqui na região, e depois com a vinda da Embrapa para acompanhar o que estava acontecendo, né, tomar mais conhecimento, nós fizemos uma série de reuniões internas no Instituto e, por sugestão da Embrapa, teve-se então a iniciativa de criar esse grupo de estudos e pesquisas para dar esse suporte técnico e auxiliar para que esse processo acontecesse de uma forma mais rentável e mais segura para o produtor. Você me disse nos bastidores que um dos primeiros trabalhos deste grupo, ele foi criado em março do ano passado, não é isso? Foi um diagnóstico para entender e saber quem é que já está experimentando o plantio, que resultados estão tendo, como é que está sendo essa produtividade. Fale um pouco desse trabalho, por favor. Então, o ano passado foi o primeiro ano que nós tivemos relato de ocorrência de áreas com cultivo comercial na região. Então, a primeira atividade que nós desenvolvemos dentro do grupo foi identificar esses produtores da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Então, nós entramos em contato, tivemos o relato de 22 produtores, né, que estavam com áreas comerciais e conseguimos, de fato, conversar e levantar informações com 11 produtores da região. Esses produtores que nós conseguimos conversar nos passaram algumas informações e nós observamos que a dificuldade que eles têm hoje com a cultura são dificuldades que na região sul do Brasil já estão superadas, né? Porque a cultura já existe há mais tempo e o que basta para nós aqui agora é realmente fazer uma adaptação da tecnologia já existente para a cultura, né, na região sul e acompanhamento técnico, porque uma característica bastante levantada pelos entrevistados era que eles não tinham essa assistência técnica, esse suporte técnico por profissionais, né, da área, por engenheiros agrônomos da nossa região, justamente porque a cultura para nós não é uma cultura típica, né? Então, o que nós observamos eles demandam por material vegetal, sementes de qualidade, eles demandam por assistência técnica, principalmente na parte da regulagem do maquinário para plantio e regulagem do maquinário para colheita, foram onde eles tiveram mais dificuldade. Desses 11 que nós conversamos, a maior parte deles, mais de 60% deles, apesar de ser o primeiro ano de cultivo e com todas as dificuldades que eles tiveram nesse primeiro ano, mais de 60% deles disseram ter interesse em continuar com a cultura. Então estão felizes com o resultado. O ano passado eles apresentaram essa característica de bons resultados, apesar das dificuldades que eles observaram. Ok, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. O UFO no Plural vai para um rápido intervalo. Continue ligado, nós voltamos em instantes. Os restaurantes universitários da Universidade Federal de Uberlândia têm como prioridade oferecer à sua comunidade acadêmica um cardápio saudável e de teor nutritivo balanceado, num paladar que agrade a todos, inclusive quem é vegetariano. As refeições são variadas e de baixo custo. Os RUs estão instalados nos campi da UFO e funcionam de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã até 1h30 da tarde. Já o jantar é servido das 5h45 da tarde às 7h15 da noite. Para ter acesso à alimentação do RU, é necessário que o estudante apresente a sua identidade acadêmica ou grade horária atualizada. O preço do ticket é de R$ 3,00.
Para saber o cardápio do dia e mais informações, acesse o site dos restaurantes www.ru.ufo.br. UFO no Plural está de volta, hoje destacando a iniciativa do Instituto de Ciências Agrárias da UFO, que criou um grupo de estudos e pesquisas em canola. Comigo, a professora Flávia Neri, agrônoma. No bloco anterior, falamos da primeira etapa do trabalho desse grupo, que foi um diagnóstico para entender, é como se fosse uma espécie de raio-x para saber quem é que está interessado, que dificuldades que tem, por que buscam esse cultivo da canola aqui numa região bem mais quente que o sul do país. Foi feita alguma área, tem aqui algum plantio, algum experimento com canola na UFO? Sim, nós temos instalado na Fazenda Água Limpa, na Fazenda Experimental Água Limpa, um experimento, ele já está em fase final de colheita, nós já estamos retirando todo o material do campo. Nesse experimento, desse primeiro ano de trabalho, nesse primeiro experimento que nós instalamos, nós estamos avaliando alguns híbridos comerciais de canola para ver o desempenho agronômico desses híbridos e avaliamos também algumas épocas de semeadura. Uhum. Né? A canola, para nós aqui na região, ela vai entrar como uma cultura de segunda safra, né? Então, ou safrinha, como muitas pessoas dizem. Então, como opção de segunda safra, o seu cultivo deve começar a partir de fevereiro. Então, a cultura principal, seja soja, milho, ela deve ser retirada, colhida e imediatamente entraríamos com o cultivo da canola. E é importante a gente saber qual seria a melhor época para semeadura ou o que a gente chama de janela de semeadura. Uhum. Então, esse primeiro experimento que nós instalamos lá na área experimental da Fazenda Água Limpa, ele tem o objetivo de avaliar alguns materiais vegetais quanto ao seu desempenho e já começar alguns estudos para definir épocas de semeadura. Quando a gente fala de grãos possíveis para esta segunda safra, aqui na região a gente tem o sorgo, tem o milheto, tem o girassol. A canola, no caso, ela apresenta alguma vantagem comparadas a essas outras culturas, professora? Para nós, na nossa região, a região do Cerrado, a região tropical, o uso da segunda safra é uma tecnologia já consolidada e já faz parte do sistema produtivo dos produtores. Então, a canola entra como mais uma opção, caso ele tenha necessidade de modificar o seu sistema de rotação de culturas, uhum. E ela seria uma cultura com grandes vantagens com relação à produtividade em óleo. O óleo produzido pela canola é um óleo que tem um alto valor agregado, então no mercado a canola ela é normalmente comercializada no preço que a gente considera 1 para 1 para o preço da saca de soja. Né? Uhum. A única dificuldade que a gente ainda tem na região, mas que já existe uma sinalização da indústria esmagadora para contornar isso, é que nós não temos na região nenhuma planta que esmaga o óleo de canola. Teríamos que ter uma produtividade. Nenhuma indústria que Isso, esmaga, nenhuma né? indústria, Uhum. uma planta industrial que esmaga o grão.
Então, e hoje, por exemplo, esses 22 produtores que foram identificados, eles colhem essa canola e esmagam onde? O que foi dos contratos de comercialização que eles assumiram ano passado e dos produtores desse ano que também assumiram contratos de comercialização, a canola ela é produzida aqui na região, embarcada, né, em volumes maiores à medida que vai sendo colhida. Sim. E transportada para o sul do Brasil, onde existe indústria esmagadora de óleo de canola. Como a nossa produtividade ainda é muito baixa, não existe por parte da indústria uma compensação para instalar uma planta industrial na região. Um parque fabril aqui, Isso. Né? Mas a indústria da região sul que faz esse comércio, ela já sinalizou que a partir de 12 até 15 mil hectares de área cultivada com canola, já seria viável a instalação de uma planta industrial aqui para esmagamento. Né? Mas teria que ser de 10 a 15 mil hectares cultivados constantes, não apenas um ano de cultivo. A gente teria que realmente estabelecer a cultura aqui na região. Torcer para que isso aconteça, porque aí é mais geração de emprego, de renda. Exatamente. Né? É uma expansão na indústria. E mais uma opção para o produtor de um produto que tem um valor agregado. Nós chamamos, até numa comparação, a canola como se ela fosse uma soja de inverno. Né? Sim. A soja, na época da primeira safra, com as suas características positivas, né, de comércio que todos já conhecem, e a canola entraria, então, na segunda safra com uma rentabilidade alta em óleo, né? Então, a gente faz essa comparação como se fosse uma soja de inverno. Ah, entendi. Disse por aí que a canola, ela contribui para acabar com as pragas. É verdade isso? Essa questão de contribuir para acabar é porque, na verdade, ela vai entrar dentro de um sistema de rotação. Então, se eu tenho uma safra anterior, uma cultura anterior, que apresenta alguma praga ou alguma doença que é problemática e eu preciso fazer com que a população dessa praga e dessa doença seja reduzida, colocada em níveis mais aceitáveis, então a ideia é colocar uma planta que não seja hospedeira dessas pragas ou dessas doenças. Então, se não vai ter a comida que ele gosta, por exemplo, tirou a soja. Aí você não tem ele vai gostar de canola, a praga acaba indo embora. Isso, você não tem a planta hospedeira típica. Aí você coloca uma outra planta que não seja planta hospedeira, que pode ser a canola, como outras culturas do sistema rotativo tradicional na região, e aí você facilita esse manejo para controle de pragas e doenças. E a canola, assim como a soja, professora, se aproveita o farelo, o óleo, tudo é bem aproveitado? A partir do grão, né, a gente faz a extração do óleo. E a torta que resulta, né, que seria esse grão esmagado, o bagaço, né? O bagaço, a torta, ela pode ser utilizada para alimentação animal, assim como o farelo de soja é utilizado para alimentação animal. Hoje há uma procura muito grande pelo óleo de canola, até por indicação de médicos e de nutricionistas, é considerado um óleo nobre. Isso. Há outras aplicações para o óleo de canola que não seja o setor alimentício? Sim, ele também pode ser utilizado na indústria de cosméticos, na indústria alimentícia, não só apenas para a produção do óleo, para a comercialização do óleo puro, né, mas também para a produção de alimentos, na indústria de alimentos mesmo. E na parte da indústria de cosméticos também utiliza muito óleo de canola. E, caso haja interesse do produtor, esse óleo também pode ser utilizado para a produção de biodiesel. Apesar de ser um óleo nobre para ter essa destinação. Mas se ocorrer alguma contaminação na produção ou na colheita desse grão e ele não for passível de ser utilizado para consumo humano, ele pode também ser destinado para a produção de biodiesel. E na região, na proximidade aqui, nós temos também indústrias que fazem esmagamento para a produção de biodiesel. Legal, porque daí aproveita aquele grão ou que cai no chão ou que toma muita chuva, né? Quer dizer, ele não vai servir para o consumo humano, mas ele pode servir para atender a indústria de biodiesel, né? Certinho, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. O UFO no Plural vai para mais um intervalo, continue ligado, a gente volta já já. Informação mais ágil, dinâmica e um novo formato, comunica.ufo.br, o portal de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. comunica.ufo.br.
De volta com o terceiro e último bloco do programa UFO no Plural, o bate-papo de hoje destaca o trabalho de um grupo da UFO que está estudando e pesquisando a canola. Professora, me preocupa essa vontade dos produtores rurais de Uberlândia em trabalharem agora, ter como opção de segunda safra a canola. Nós vivemos uma crise hídrica, a mídia tem acompanhado e mostrado algumas cidades já sendo obrigadas a adotar o racionamento. Essa já é uma realidade para muitos municípios, certamente vai chegar na zona rural. Quando a gente fala em produção de canola, dá para produzir com pouca água? Sim, a canola, apesar de ela ser típica da região sul, onde a gente tem um regime hídrico bem diferente do nosso aqui, ela é uma planta que tem baixa exigência hídrica. De toda forma, toda cultura que nós pensamos para a região, que vai entrar num sistema de rotação em segunda safra, ela tem que ser uma cultura que tenha uma alta resistência à questão do estresse hídrico, pois nessa época, a partir de fevereiro, março, é quando nós temos a redução das chuvas, porque nós estamos entrando no que nós temos aqui na nossa região como o inverno. Nosso inverno, ele é seco. Ele já tem uma baixa incidência de chuvas. Então, a canola, nesses cultivos, quando a gente pensa em sistemas de rotação de segunda safra, não é utilizado já nenhum sistema de irrigação com essa visão de segunda safra. Então, a canola ela não tem a necessidade de irrigação para o seu cultivo e ela tem resistência e ela consegue se estabelecer com baixas quantidades de água no início do cultivo. E ela segue a finalização do ciclo normalmente. Ok, que boa notícia, né, para quem está interessado. Uma outra questão que me preocupa é se os bancos, principalmente os federais, eles oferecem linhas de financiamento específica para crédito, para seguro rural, específicos para o cultivo da canola aqui em nossa região. Na região de Minas, nós ainda não temos o zoneamento agroclimático. Esse zoneamento ele deve ser feito primeiro, né, a primeira etapa para a liberação de linhas de crédito e seguro agrícola. E de quem que é essa obrigação, digamos? Quem faria isso? Esse trabalho está dentro daquilo que nós temos como projeto dentro do grupo de estudos e pesquisa. Nós já temos um professor de climatologia do ICIAG, que tem os contatos já com os pesquisadores da Embrapa, porque lá para a região sul já existe esse zoneamento. Então, nós estamos já com esse trabalho em andamento para que, liberado o zoneamento, o agricultor possa ter acesso ao seguro e ao financiamento. Ao crédito. Isso. Que coisa boa, hein? Também está dentro das atividades que a gente pretende. Aí já está em andamento, inclusive, os trabalhos a esse respeito. Com relação à produção, professora, a canola leva vantagem sobre soja, sobre milho ou sobre, por exemplo, as culturas de rotação? Vamos falar aí de milheto, de girassol e de sorgo, que são as culturas mais comuns. A canola tem vantagens? Não, em termos de produtividade, né? Para cada hectare, rende quanto, em média? A canola, ela tem, na região sul, a gente tem relatos de 1.500 quilos por hectare, né? Seria até 1.600. Para a nossa região aqui do Triângulo Mineiro, a gente ainda não tem nenhum dado para dizer qual que seria a possibilidade. Mas os trabalhos que a Embrapa já desenvolveu, tanto no sul de Goiás quanto no Mato Grosso, já indicam potencial de produtividade próximo a esses valores. Então, a cultura tem potencial para chegar a 1.500 quilos aqui na nossa região, mas, no geral, a gente espera aí alcançar pelo menos 1.300 quilos por hectare. É uma boa vantagem já, né? Já. Comparando com sorgo, com milheto e... eu não consideraria como uma vantagem. Elas por elas. Que seria igualar os sistemas produtivos para que o produtor não precise ficar escolhendo por questão de vantagem. Aí tem o valor agregado do grão, né? Exatamente. Ele vai ganhar nesse sentido. Ele vai ganhar nesse sentido porque é um grão que vai, dependendo das condições, até mais que 38% de óleo. Então, ele é um grão que tem realmente um valor muito alto no mercado. Um valor agregado, coisa boa. Falando ainda da questão de produção. Aqui na região você disse que não temos ainda a indústria esmagadora, né? Mas quem sabe, né, contactando e produzindo mais pesquisa e mais conhecimento, amplia-se essa área e vem para cá esse Parque Fabril, né? Isso. Nós já conversamos, que está dentro das atividades que a gente tem desenvolvido, e no final de julho nós fizemos um encontro técnico lá na Fazenda Água Limpa sobre a cultura da canola na região do Cerrado. E veio um representante da indústria, né? Inclusive ele fez uma palestra
para o grupo que estava reunido e ele já sinalizou realmente que existe esse interesse. Essa indústria, ela já se comprometeu com a comercialização dos grãos que já estão sendo produzidos na região, tanto o ano passado quanto este ano. Então, nós estamos já com todo esse processo em andamento. Na verdade, a frente de trabalho do nosso grupo é uma frente ampla. Nós trabalhamos pragas e doenças, trabalhamos parte de características agronômicas, trabalhamos a parte de zoneamento climático, a parte de comercialização e logística. Então, nós temos professores do Instituto de Ciências Agrárias de diferentes áreas e cada um deles com atividades distintas, as quais nós coordenamos como grupo. Né? Então, o grupo tem uma liberdade de trabalho e a gente coordena tudo isso como grupo. Esse grupo hoje, ele reúne quantos professores, pesquisadores, alunos, em média? Nós temos professores do CIAG, 7 professores já contactados que estão trabalhando com a gente. E alunos de graduação, nós estamos com 12 alunos de graduação e já com a possibilidade de entrada de um aluno que está no curso de pós-graduação. E dos pesquisadores da Embrapa, lá da Embrapa Trigo, nós temos hoje 5 pesquisadores associados que têm nos ajudado num convênio que a gente está terminando de estabelecer com a Embrapa. Um grupo com cerca de 25 mil pessoas e tem a rotatividade aí dos alunos bolsistas, que são os estagiários, né, professora? Isso, nós temos um sistema de trabalho desses alunos, um tempo mínimo de permanência no grupo, para que eles possam, então, ter um pouco de conhecimento técnico da cultura e daí se tornarem formadores de opinião também sobre a cultura quando eles encerrarem o curso de graduação. Pensando na contribuição disso para a academia e que estamos numa região que até então as pessoas sequer conheciam a planta, né, já é um avanço muito grande, né? Sim, o último ano foi um ano de trabalho muito intenso, de todos os parceiros que a gente tem associados ao grupo e a gente tem colhido resultados positivos em relação a todo esse trabalho. É realmente gratificante como professor, como docente, estar atuando e observar o desenvolvimento da cultura e a contribuição que o nosso grupo também tem dado para essa cultura na região. E também formando daqui a pouco especialistas, que é hoje uma das deficiências que esses produtores apontaram, né? Daqui a pouco a gente tem especialistas formados aqui, né, pela Grife UFO. Professor, e com relação à comercialização, assim como a soja e o milho, a canola, ela permite contratos de venda antecipado? Sim, o que nós observamos o ano passado e este ano aqui na região é que a indústria responsável pela comercialização, pela compra do grão, ela vai até o produtor, faz a comercialização da semente e já estabelece um contrato com esse produtor, dando garantias da compra da produção desse produtor no final do ciclo da cultura. Já um comprometimento, né? Isso. Tá certo. Esse grupo tem vontade de ajudar os produtores rurais. Se tiver agora alguém de sindicato rural ou algum produtor que está assistindo o nosso programa, queira fazer contato com o grupo, tem um telefone, tem um e-mail, qual que é a forma de contato? Pode ser feito procurando via o Instituto de Ciências Agrárias, né? Pode me procurar pessoalmente, professora Flávia, no Instituto de Ciências Agrárias, no telefone 3225-8444, no ramal 225. E também existe o nosso site, ele já está terminando de ser otimizado, né? Então seria o site www.iciag.ufo/canola. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos e tomara que em breve você volte aqui para trazer novidades aí sobre esse grupo de estudos e pesquisas. Muito obrigada pela oportunidade. O grupo de estudos e pesquisas em Canola agradece mais essa chance de poder divulgar o trabalho que a gente tem realizado. Ok. Eu agradeço também de forma especial a você que está em casa pela audiência e pela preferência. Se você gostou e quer rever este programa, ele será reapresentado no sábado às 14h aqui pela TV Universitária. A partir de amanhã ele estará disponível também no portal da UFO. Acesse comunica.ufo.br. Nosso próximo encontro, você já sabe, é na semana que vem. Aproveite muito bem o seu tempo, um grande abraço e até lá.